Boa noite. A gente vai continuar então a nossa série. Pessoal, eu queria fazer só um pedido para vocês. Sábado que vem, por favor, preencham as cadeiras mais de perto, porque eu me sinto só, com a galera muito longe. A gente já até colocou corrente aí para ver se você chega mais perto, mas adiantou. Até porque a gente tem uma luz gigantesca aqui na nossa cara, que às vezes não dá para ver ninguém aí. Dito isso, vamos para a palavra? Eu vou ler dois textos. O primeiro está em Hebreus 11. Nós vamos ler do 8 ao 10. E depois nós vamos para Hebreus 12, no capítulo do lado, né? Nós vamos ler só um versículo, versículo 14. Então, Hebreus 11, a partir do 8. Nós estamos aí na nossa temporada 5, falando sobre fé e santidade da nossa série Livres e Confiantes, né? Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Guarda isso. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pode ser mais alto? Pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Abraão esperava como? Confiantemente. Vamos para Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Bom, a fé, ela não é algo abstrato, algo que não se pode pegar ou sentir. A fé, na verdade, ela é muito mais real do que nós estamos acostumados a pensar. Nós criamos uma mística que fé é algo que eu não consigo ver, algo intocável, algo sobrenatural, algo... Mas a verdade é que a fé, ela é mais real do que essa garrafa que eu estou segurando, ou mais real do que o chão que você pode pisar. A fé é algo que todo ser humano tem dentro de si. É claro que nós não temos um medidor de fé para medir assim, fulano tem muita fé, fulano tem pouca fé, né? Tem até aquela piada de pouca fé. Entenderam, né? O bom de ser tiozão é que a gente pode fazer piada de tiozão e vocês nem podem me recriminar por isso. Bom, certa vez eu estava numa igreja, e aí o pastor estava pregando, e ele falando de fé, e não sei o quê, e fé, e não sei o quê. E aí uma irmãzinha levantou e falou assim: pastor, eu tenho fé. Ele olhou para ela e falou assim: você veio para cá como? Ela: eu vim de ônibus. Juntei uns trocados e consegui vir. Ele falou: você não tem fé. Eu tenho fé porque eu tenho um carro. Porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. E eu tenho fé, você não tem fé. Esse pastor estava equivocado. Porque nós não temos um medidor de fé. Não tem como eu olhar para você e falar: você não tem fé, eu tenho fé. Na verdade, todos nós temos fé. O problema é como nós vivemos essa fé. Como eu entendo essa fé. E como eu pratico essa fé. Como eu exercito essa fé. Pense que a fé é como se fosse um músculo. Se você for na academia
e você fizer um treino de alta intensidade, você vai ver que seus músculos vão inchar. Depois eles murcham. Você vai treinar de novo, eles crescem. E quanto mais você treina, ele vai ficar nesse vai e vem, até que ele se acostuma e cresce. E aí você passa para um novo nível, você fala assim, pode ser maior. E aí você exercita mais, você puxa mais ferro, você vai todo dia para a academia, assim como o pastor de Dó e a pastora Nara, todo dia está lá postando de manhã cedo seus treinos. É assim que nós fazemos. A fé precisa ser exercitada. Se você não exercitar a sua fé, você não vai fazer com que ela cresça. E olha que interessante, a Bíblia vai falar em um dos textos sobre fé que, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a um monte, saia daí, vá para acolá, e ele iria. Isso quer dizer que a nossa fé, ela é minúscula. Quem aqui já falou para um monte, sai daí, vai para ali, e o monte saiu? Levanta a mão aí, para eu me ver. Ninguém. Isso quer dizer que nós precisamos entender o que é a fé. Como vivenciar essa fé. Como exercitar a fé. Se nós temos uma compreensão errada da fé, nós não conseguimos exercitar bem. Sabe quando você chega na academia e não sabe para que servem os aparelhos? Se você não sabe o que é a fé, vai ser igual. Você vai pegar o peso sem saber o que fazer com ele. Você vai usar a fé para quê? Muitas vezes nós pensamos que a fé é para nós ganharmos coisas, conquistarmos algo. E a fé não diz respeito a isso. Vamos para a santidade. A santidade ou a santificação também não é algo mágico. Não é algo inalcançável. Nós precisamos entender bem que cada um é Nós precisamos entender bem que a santidade não é aquela coisa mística que você vive para não pecar. Nós pensamos assim, não, santidade. Santidade é ser separado, então vou me separar do mundo. Não vou fazer mais nada, não vou pecar, e aí eu vou ficar santo. Se o anjo treinar o toque da trombeta, do arrebatamento, eu vou subir. Só que a realidade é que, dia a dia, nós estamos fazendo o quê? Pecando. Porque o pecado já está em nós, entranhado em nós. Davi vai falar que em pecado a mãe dele o concebeu. Nós não temos a capacidade de não pecar. A Bíblia vai falar que aquele que diz que não tem pecado nenhum, já se fez pecador. Então, santidade ou andar em santificação não diz respeito a você não ter mais pecados. Na verdade, a santidade, ou o caminho da santificação, ele é produzido, como nós vimos no episódio anterior, e a fé produz a santificação, que é a resposta da fé. Se tenho fé, ando em santificação, e não troco os pés pelas mãos. Começo a andar firme e confiante. Fé, no sentido original hebraico, é emuná. O sentido mais básico dessa fé não é crença, não é acreditar, mas sim permanecer firme, independentemente do que aconteça. Ele partiu sem saber para onde iria. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era estrangeiro morando em terras, em tendas, assim também como fizeram seus filhos. Abraão esperava confiantemente
pela cidade. Vê o que o autor de Hebreus está dizendo? Que Abraão, mesmo depois que saiu e chegou aonde Deus falou que ele chegaria, ele fez o quê? Ele permaneceu. Ele permaneceu. Então, fé é a arte de permanecer firme, independentemente do que aconteça. Me parece que o autor aos Hebreus retorna à origem da fé, baseadas na migração de Abraão, no capítulo 11. Que segue no caminho, independentemente do que aconteça. Não é acreditar no sentido de crença. Eu acredito que Deus existe e tenho fé que tudo vai dar certo. Na verdade, esse tipo de pensamento é o pensamento positivo. Tenho fé, acredito que vai dar tudo certo, Lucas. Isso é pensamento positivo, isso não é fé. Fé é quando tudo está dando errado, mas você permanece ali. Fé não é pensar assim, vai dar tudo certo, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Não! Fé é permanecer firme naquilo que Deus te mandou fazer, naquilo que Deus te mandou ser. O caminho que o Senhor te propôs. Abraão recebe um chamamento de Deus. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão continuou firme, independentemente do caminho que ele estava seguindo. Quem garante que Abraão sabia qual o caminho, qual a direção que ele estava indo? Como ele poderia saber que era para lá que devia ir? Ele simplesmente permaneceu firme. Se Deus falou que ia me mostrar, eu irei. Eu vou caminhar. A minha primeira pergunta para você hoje é: o que Deus pediu para você? Qual o caminho que Deus te colocou? Será que você está continuando nele? Ou será que você está desviando dele? Será que você está olhando para o caminho que Deus te colocou e você está dizendo, eu vou permanecer nesse caminho, sem me desviar para lá e nem para cá? Ou você está dizendo assim, Deus me colocou nesse caminho, mas eu nasci assim, então eu preciso fazer outra coisa. Mas eu não consigo caminhar nesse caminho, porque é muito difícil, então eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Nós, brasileiros, somos mestres nisso, de dar um jeitinho. Deus não precisa do seu jeitinho, cara. Deus te falou, vá, então vá. Permaneça firme no caminho que Ele te propôs, sem duvidar. Toda a dimensão da fé na Bíblia parece muito mais estar ligado a estar nas mãos de um Deus que o coloca a caminho de uma coisa que você não sabe o que é. Como pastor de jovens, o que eu mais escuto é, pastor, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que é isso, o que é aquilo. Eu não sei se é realmente assim que deve funcionar. Alguns até me perguntam, como eu vou saber o que Deus me chamou para fazer? A resposta mais simples é, faça, irmão. Faz. Aí você vai saber. Ontem eu tive uma conversa com um cara, e ele falou o seguinte, depois de tal situação, eu tive a certeza de que eu nasci e fui criado para fazer isso. Como ele sabe? Fazendo. Você precisa desenvolver uma fé no sentido original da palavra, que é permanecer firme independente da situação, independente do que aconteça. Eu ainda não sei, mas eu permaneço firme nesse caminho que Deus me colocou. Nós vemos que a fé com os patriarcas também diz respeito muito a quem eles eram. Não somente uma fé
em direção a Deus, mas uma fé em direção a eles mesmos. Olha só, ainda que eu seja um enganador, Jacó, Deus vai conduzir o meu destino. Ainda que Abraão ficasse o tempo todo recalcitrante, ou seja, colocando em risco a promessa de Deus, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Deus vai fazer. Entenda que, independentemente de você, Deus vai fazer. Agora, se você desenvolve uma fé, exercita essa fé, você vai conseguir permanecer firme naquilo que Deus te colocou para fazer, naquilo que Deus te chamou para viver, e você não vai se desviar. Ainda que você seja como Jacó, um enganador. Mas depois, quem Jacó se tornou? Israel. Mesmo que pagando os boletos atrasados, ele se tornou aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Por quê? Porque ele exercitou a sua fé. Permanecer nisso me faz entender, de fato, o que é santidade e me leva a um caminho de santificação. Agora nós vamos para o segundo momento da minha pregação. Primeiro, eu quis que você entendesse o que realmente é fé. Fé é permanecer firme, independentemente do que aconteça. Agora, se você permanecer firme, independentemente do que aconteça, essa atitude sua vai te empurrar, vai te impulsionar para um caminho de santidade e um caminho de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Andar em santidade diz respeito em que permaneço firme no caminho do novo homem. E que eu tenho disposição de dizer não ao velho homem. O que isso quer dizer? Dizer não ao pecado que sempre me seduz. Dizer não aos meus desejos. Dizer não à inclinação da minha carne. Se eu permaneço firme, eu sou empurrado, impulsionado a caminhar em santidade e percorro um caminho de santificação. Nesse caminho, eu tenho a capacidade de dizer não para o pecado. Eu tenho a capacidade de falar não aos meus desejos, não aos meus impulsos. Sabe aquele impulso que você tem de falar uma mentira? Quando você tem fé, permanece firme, independentemente do que acontece, você está no caminho de santificação. E aí você tem forças para dizer, não, eu não vou mentir. Quando você permanece firme, independentemente do que aconteça, você está no caminho de santificação e você consegue dizer não para os desejos da sua carne. Sabe quando você está namorando? E o negócio esquenta. O sinal já não está nem amarelo, está vermelho. E você sabe que está vermelho, irmão. Porque o hormônio não converte. E ele dá sinal, ele aparece. Se você tiver fé e permanecer firme naquilo que Deus te mandou fazer, você vai estar andando em santidade. Você vai conseguir falar assim, não! Vou tomar um gole de água gelada. Vou sair correndo, como José. Irmão, trem pega. Se você está firme, independentemente do que aconteça, você vai dizer não. Sabe quando vem aquele desejo de acessar aquilo que tu não pode acessar no seu celular? Se você está com fé, permanece firme, você tem força para dizer não. É fácil?
Não, irmão. Como eu disse antes, santidade não é que você nunca vai pecar. É claro que em algum momento você vai fazer como Abraão, que chegou lá na cidade e falou assim, ó, não fala que tu é minha esposa, porque senão vai dar tudo errado. O que ele fez? Ele bambeou. Ele quase não permaneceu. Acontece, irmão, mas quem está no caminho, o pecado é um acidente, não é uma prática. Quando você é praticante do pecado, é porque você não está no caminho, irmão. Pensa aí, você está no caminho? Permanecendo firme, irmão? O contexto de Hebreus 12, ele está falando sobre a questão da correção de um pai. Que Deus corrige seus filhos. E se você não está sendo corrigido por Deus, é porque você não é filho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus mandou te corrigir, irmão. Então, porque você é filho. Então, receba a correção aí. Porque o texto de Hebreus vai falar, e eu estava lendo Hebreus 12, mano. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ficou muito claro isso para mim. Lê Hebreus 12 depois. Lê 11 e 12, mano. Ficou claro para mim. Deus, o autor de Hebreus fala assim, você recebeu a correção do teu pai da terra. Acaso você não vai receber a correção de Deus? Qual é, irmão? Tu vai ficar de dura cerviz? Até quando você acha que tu vai aguentar? Ou tu vai ficar apanhando, ou tu vai aprumar na vida, irmão. Andar em santidade diz respeito em permanecer. O velho homem é pecador. Eu já falei desse meu tio que me ensinou que oração não é tudo, mas é o início de tudo. Uma das frases que eu mais amo dele é essa. A segunda que eu mais amo, sabe qual é? É que o velho homem, ele não morreu. Ele está adormecido. E de vez em quando ele quer acordar. E sabe o que você precisa fazer, irmão? Pegar um taco de beisebol e tacar na cabeça dele de novo. Sabe como é que você faz isso? Oração. Leitura da palavra. Pensa num taco de beisebol pesado, irmão. É oração. Pensa num taco de beisebol pesado. É a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo resistir. Consegue. Para de história. Acaso o poder de Deus não é suficiente? Esses dias eu estava refletindo sobre... Paulo chega e fala assim, Deus, tira o espinho da carne. Deus vira para ele e fala assim, Paulo, tu tá engraçadinho, né, irmão? Essa é a minha nova leitura, tradução ultra adaptada do pastor Barba. Tá de gracinha, Paulo? Tá doido, irmão? Minha graça te basta, se vira. Aprende a conviver com esse espinho na carne, com a graça que eu derramei sobre a tua vida. Irmão, tem coisa que na nossa vida não vai mudar, não. É a graça de Deus, dia após dia, que vai fazer a gente conseguir vencer. Aí tu fica com essa história, ah não, mas eu sou assim. É assim nada, irmão. Deus não te criou para isso, não. Deus não te criou para ser pecador. Para com essa história, cara. Deus não te criou para andar num caminho de safadeza. Deus te criou para andar no caminho de santidade. Como é que é um caminho de santidade? Permanecer firme, independentemente daquilo que aconteça. Fé e santidade diz respeito a isso, irmão. Fé não é para você ter um carro, não. Fé não é para você passar no concurso, não. Fé é para você permanecer firme naquilo que Deus mandou você viver. Tô bravo não, hein, gente? Tem. Aleluia.
E o fato de lutar contra o pecado não é para conquistar um lugar no céu. Porque a gente tem essa ideia também, irmão. Fala assim, não vou pecar, porque senão não vou para o céu. Se essa ideia fosse verdade, irmão, ninguém ia chegar no céu. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já é pecador. Aí ninguém ia chegar no céu. A questão é permanecer. Está claro para você ou não? Não quer dizer que você errou aqui, agora se Jesus voltar, tu não vai subir. Não! Você tem que errar, mas você fala assim, não, isso não é quem eu sou. Eu vou permanecer. Deus, olha, errei. Deus, eu fiz de novo. Sou um safado. Quero melhorar, me dá força. E vai orar, irmão. Vai ler a Bíblia. Vai para o discipulado. Quem tem discipulado comigo sabe. Tem hora que eu chego e falo assim, irmão, tu acha que tu pegou Deus de surpresa? Tu acha que Deus não sabia que tu ia pecar, não, é? Às vezes a gente pensa isso, né? A gente peca e fala assim, eita, pequei, Deus. Foi mal. Deus deve olhar lá do céu e falar assim, oh, meu Deus. Opa, eu mesmo. Oh, eu mesmo. É isso, cara. Não é porque você deixou de pecar, ou deixou de fazer isso, ou deixou de fazer aquilo, que você vai encontrar um lugar no céu. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus se revela que nós, quando ainda éramos pecadores, Ele enviou o seu Filho. Se trata de Jesus, cara. Jesus que foi lá e resolveu o problema. Não é você que vai parar de pecar e vai resolver o problema. Foi Jesus que morreu por você. E por isso você tem acesso ao céu. Já está resolvido. Tetelestai. Já está consumado. Não é? Vai consumar. Quando Jesus morreu, Ele resolveu de uma vez por todas o problema. Agora, você vai permanecer no caminho ou tu vai sair fora? Se você permanecer é o quê? Fé. Se eu permaneço, eu sou empurrado a um caminho de santificação, de santidade, sem a qual eu não vou conseguir ver a Deus. Está captando a mensagem, irmão? Você não vai conseguir um lugar no céu porque você fez isso ou fez aquilo, mas sim porque Jesus já conquistou. E qual é a sua resposta para Jesus? É amá-lo pelo que Ele é. O que Ele é? O seu Senhor. O que Ele é mais? O seu Salvador. Se você ama Jesus, a resposta que você vai dar a Ele em amor é permanecer, ter fé. Que mesmo sem saber qual vai ser a estrada, como que vai ser, se tem buraco, se não tem, se tem dificuldade, se não tem, eu permaneço. Eu sigo. E nesse caminho, eu vou tendo um processo de santificação. Me tornando santo. Como que eu me torno santo? Porque permaneço, estou me separando do velho homem. Jesus já conquistou esse lugar no céu para mim. E caminhar nesse caminho vai me levar a estar com Deus. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O capítulo 12 de Hebreus está falando de correção. Quando ele fala de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, ele está falando, olha, você vai ser corrigido, para ter paz com todos, para você buscar uma vida santa, andar em santificação, para que você possa ver o Senhor. E essa correção não é qualquer correção, é a correção que Deus faz aos seus filhos.
Ah, pastor, mas dói. Dói. A maioria aqui não é pai. Você não sabe o tanto que dói para um pai corrigir um filho. Mas a gente tem que fazer. Lembro que a Ana Luísa era pequena. Pequena mesmo, assim. Bebê. E ela fez uma malcriação. Aí eu peguei minha havaiana. Chulapo! A Ellen me olhou e falou assim, a menina é um bebê! Eu falei em outras palavras, mas agora eu vou falar a versão crente. Ensina o caminho que deve caminhar e quando ela for grande ela não vai se desviar. Essa é a versão crente, tá? Falei outra coisa. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei assim, mano, eu nem sei se ela tem consciência disso. E aí eu fiquei me lembrando, sabe? Que eu fui um menino muito arteiro. E o meu antigo pastor, ele falava uma frase e eu achava muito engraçado. Mas depois lembrando dessas situações e quando eu comecei a corrigir os meus filhos, eu lembrava sempre disso. Malditas foram as cintadas da minha mãe que não pegaram. E dou graças a Deus pelas que pegaram, porque me forjou e faz quem eu sou hoje. Se Deus está te corrigindo, irmão, é porque lá na frente, aonde você não está vendo, Ele quer transformar você numa pessoa melhor. A correção de Deus nunca é para castigar você. Esse Deus aí é o Deus dos gregos, que está sentado lá no Olimpo, com um raio na mão, esperando você desagradar Ele, para Ele tacar o raio. Tchau. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Pai de amor. Um Pai amoroso, que nos amou tanto, que resolveu o nosso problema de separação total com Ele. Agora nós temos livre acesso novamente a Ele. Eu acabei de me lembrar de um texto que fala sobre esse Deus de amor. Jesus tem, Lucas falou, né? Jesus é intencional nos seus caminhos em encontrar pessoas. Jesus caminha por um caminho nada a ver. E chega numa cidade e não tem mais ninguém lá, a não ser... Ele entra num lugar e fala assim, eu não quero ser incomodado por ninguém. Mas aparece uma mulher. Uma mulher que não era hebreia. E ela fala assim, Senhor, a minha filha precisa do Senhor. Jesus fala para ela assim, acaso posso eu tirar o alimento dos filhos para jogar para os cachorrinhos? Jesus vai para um lugar, ele não quer ser incomodado, mas estranhamente, uma pessoa que não comunga da mesma fé o incomoda. Eu fico pensando que os discípulos eram muito incompetentes. Porque Jesus falou assim, eu não quero ser incomodado. Mas essa mulher conseguiu ter acesso a Jesus. E ela fala assim, Jesus, eu preciso de um milagre. Minha filha. E Jesus chama a filha dessa mulher de cachorro. Está pegando a visão, irmão? Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está esticando aquela mulher, esticando a fé dela para saber, será que ela vai permanecer firme, independentemente do que aconteça? Qual é a resposta da mulher? Ela quebra as pernas de Jesus. Se isso é possível, eu não sei, mas ela fez. Ela fala assim, Senhor, até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela não levou em consideração que Jesus chamou a filha dela de cachorro. Isso não abalou ela. Ela não ficou falando assim, ai, Jesus chamou minha filha de cachorro. Jesus não quer repartir o pão. Não quero mais saber de Jesus. Ela fez o quê?
ela permaneceu firme. Independentemente do que acontecesse, ela sairia dali com um milagre. O que Jesus responde para ela? Vai, a sua filha está curada. Jesus estava vendo se ela tinha a capacidade de permanecer. Se ela tinha fé suficiente para permanecer no intuito que ela tinha e conquistar aquilo. Se você permanecer, quando Deus te corrigir, irmão, tu vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque é quando nós estamos lá no vale, que recebemos a correção, a gente não vê tudo. Mas quando você sai, irmão, é só folga e glória. Aleluia. É só graça de Deus, irmão. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu queria fazer um desafio para você. Que você começasse a exercitar a sua fé agora. Que você começasse a orar e falar: Deus, eu aceito a correção do Senhor. Eu aceito aquilo que o Senhor tem na minha vida. E eu quero permanecer. Faz em mim o teu querer. Faz em mim aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu quero dar um momento para você orar. Quero dar um momento para você se derramar diante de Jesus. Existem coisas que só Jesus pode fazer. Mas existem coisas que você precisa fazer. Jesus está esperando o seu movimento de amor para com Ele. Esse movimento teu de amar Jesus, de permanecer firme naquilo que Ele tem para você, vai te levar a outro nível. Vai te levar a um outro estágio. Vai te levar a um entendimento mais profundo de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Então, gaste um tempo amando a Jesus aí. Deus é um Pai de amor. Deus é um Pai de amor. Leva-nos a permanecermos firmes em Ti. Leva-nos a um caminho de santidade.
pois desejamos ver a tua face, desejamos ver o Senhor e conhecê-lo e prosseguir em te conhecer. Pai, em nome de Jesus, dai-nos forças para resistirmos aos dias maus, dai-nos forças, Senhor, para vencer o velho homem e viver em novidade de vida, viver em santidade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos permanecer, independentemente daquilo que venha acontecer. Faz em nós o teu querer, faz em nós o teu querer, ainda que nós não sabemos aonde vamos chegar, ainda que, apesar de nós, faz em nós o teu querer, faz em nós. Aplauda ao Senhor. Haja o que houver, permaneça firme naquilo que Ele te chamou. Haja o que houver, resista. Haja o que houver, não desvie do caminho proposto para você. Olha só que interessante, eu estava buscando um texto que eu lembrei aqui agora. Está em Hebreus 12 também. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos os olhos firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Permaneça firme, porque esse foi o caminho que Jesus percorreu. Ele não se importou com a vergonha. Antes, ele sabia que se ele suportasse a vergonha da cruz, existia um caminho de esperança esperando ele. E qual era esse caminho? Está hoje sentado à direita de Deus Pai. Se você permanecer, se a sua fé continuar firme, se você andar no caminho de santidade, você verá a glória de Deus. Então permaneça, permaneça. Não deixe que o velho homem dite a sua vida. Não deixe. Fique firme. Ande em fé e em santidade. Porque se você fizer isso, você verá a Deus.
Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado porque o Senhor fará ainda mais. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Antes de você ir embora, eu só quero reforçar. Se você ainda não fez a sua inscrição para o acampamento, faça a sua inscrição. Não deixe para a última hora. Nós estamos aí perto de um mês para o acampamento. Então corra, faça a sua inscrição e esteja conosco. Vai ser um tempo incrível. Nós estamos preparando muita coisa boa para você. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e a comunhão com o Espírito Santo esteja com você. E se você é um daqueles que vai permanecer firme, diga amém.